Oi, gente! Tô feliz de novo de estar no segundo episódio do nosso podcast Supervivente. E hoje eu tô aqui com pessoas especiais. Aliás, eu só trouxe pessoas especiais na minha primeira temporada do podcast. E pretendo continuar! Então eu tô aqui com a Camila. É Fávaro que fala? Favarão Adorno, isso. Que é fisioterapeuta. E ela é fundadora do Oncomovimento, junto com a Tânia Toneser, que também é minha amiga, que está no Japão, né? Exato. Que chique. Tô com a Roberta aqui, que a gente vai falar que ela é uma ex-paciente com câncer. Tem uma história bem legal para contar do antes e do depois do câncer, né, Roberta? Que você vai contar aqui pra gente. Sim. E tô aqui com o Marcelo, que é meu personal. Tenho o prazer de ser meu personal. E que tá tendo essa experiência de treinar alguém, né? Que tem câncer, que é a tua primeira... É a primeira aluna que eu tenho com câncer. E aí a gente vai misturar, né? A Roberta também é fisioterapeuta, Sim. Só que ela fez uma transição de carreira, que isso também é legal contar. Então a gente tá aqui estamos todos imbuídos de falar da importância da atividade física, né? No caso da fisioterapia, falar de alguma coisa mais específica que eu vou perguntar para você. Mas primeiro eu quero que você se apresente mais, Camila, né? E fale sobre o Oncomovimento. Ju, primeiro, muito obrigada pelo convite. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, conhecendo pessoalmente a Rô, conhecendo o Marcelo, uma grande alegria. O Oncomovimento, ele surgiu da necessidade que eu e a Tânia nós vimos de levar uma informação com qualidade, com evidência científica, de que o exercício físico ele é viável, ele é possível em todo o contínuo do tratamento oncológico. Existia, obviamente, há muitos anos atrás, o mito, né, de que o paciente oncológico deveria ficar poupando energia, né, ficar mais tempo em resguardo, sentado. Convalescendo, exatamente, né? Se poupando. E fora do país, na Austrália, nos Estados Unidos, Canadá, isso já era um mito, né? Que nós fomos para os Estados Unidos, buscamos essa especialização para poder trazer o que eles estavam fazendo lá, aqui para o Brasil. E há 5 anos o Oncomovimento tenta isso, né? Tenta desmistificar esse mito de que o exercício físico não é possível. E hoje a gente consegue cada vez mais não só educar os pacientes, mas educar os cuidadores, educar os profissionais que estão cuidando desse paciente para orientar e incentivar o exercício físico, né? Então, uma das vertentes do Oncomovimento é mostrar que ele é possível e ele é capaz, independente de como que ele esteja. Um outro braço do Oncomovimento são os projetos que nós temos, né? Como os Mulheres em Movimento, o projeto de câncer de próstata, que a gente tenta formar, a gente tem grupos de exercício para pacientes, até 10 pacientes, né? Nosso primeiro grupo você fez parte, né? Que era foi muito legal. Uma experiência muito gostosa, porque eram pacientes metastáticos, que ainda... Se a gente pensa que o paciente oncológico é um paciente esquecido e muitas vezes negligenciado, o metastático ainda é mais ainda. Porque é aquela população que ninguém faz nada, a gente não sabe, então ninguém mexe. Os estudos eles estavam saindo na população em geral, né, da oncologia, mas na população metastática, não. A gente não tinha isso até 2010, que começou cada vez mais surgir. Tudo morrer, né? Só que agora a gente está vivendo muito. Muito, né? Então começaram a ir em busca dessa qualidade de vida. E o exercício físico é uma das vertentes disso, né? A gente sabe que ele não só aumenta, previne, melhora o tratamento oncológico, a pessoa realmente tem mais tolerância ao tratamento, mas mais do que isso, ela evita uma recidiva, né? Muitas vezes comparado, obviamente, com medicações. Então, o Onco ele veio para isso, né? Veio para informar as pessoas, obviamente, com informação de qualidade e tentando formar esses grupos para não só, né, mostrar na prática que o exercício é possível, ele é seguro, quando a gente é feito de uma forma supervisionada e individualizada. Então, apesar de ser um grupo, cada uma tinha uma dose de exercício, né? Sim. Acho que você lembra disso. Sim. Nós tínhamos acompanhamento com a nutricionista, com uma educadora física, porque a gente acredita muito nessa união. É necessário vários profissionais para promover esse bem-estar para o paciente. Sim, foi muito legal. Tava aqui a Fernanda, ela foi embora agora há pouco. Que máximo! E a Fernanda teve uma mudança radical de tudo.
com a experiência da atividade física, né? Sim. Eu já tenho eu sempre fui Gostou, adepta né? da atividade física e eu tenho certeza que esse é um dos fatores fundamentais também para eu estar viva há tanto tempo com metástases, né? A gente sabe que os tratamentos avançaram, mas tem a minha resposta que é super importante, né? Sim. Não, isso é claro mesmo. Então, eu tenho certeza disso. Né? Então, a gente tem um exemplo aqui da Roberta. Roberta, conta aí. A tua história é bem longa. Vou tentar resumir. Resume. Bom, então eu me chamo Roberta Pérez e eu sou fisioterapeuta de formação, mas eu trabalhava numa área hospitalar. E eu sempre começo falando disso porque a área hospitalar também tem um peso muito grande no hábito das pessoas, né? Então, assim, eu dava muito plantão noturno. Com isso, a sua alimentação já começa a ficar desregrada. É muito difícil você ter uma rotina de sono. Então, na época, eu tava com 27 anos... eu comecei a perceber que, assim, tava tudo errado. Eu já tinha essa percepção, eu já tinha essa visão, inclusive, por ser da área da saúde, que eu não tava bem, que eu não tava aplicando até os meus conhecimentos na minha própria vida. Então, eu digo que eu tava no piloto automático. Eu cheguei ali na vida que eu queria, fiz a minha residência na USP, consegui entrar no hospital que eu queria trabalhar. E daí, de repente, eu tava nesse piloto automático, fazendo plantão atrás de plantão, negligenciando meu sono, minha saúde emocional. Então, era muito pesado, UTI. Eu tinha, assim, um estresse. Eu não tinha conhecimento do tanto que eu estava estressada e... assim, me arrisco dizer até deprimida, sedentária, acima do peso, me alimentava mal, bebia, eu era assim, todos os fatores de risco que tinha ali por canto, fumava há bastante tempo e muito, bebia, a gente sempre fala assim, né, jovem, bebo socialmente, eu digo que é com frequência, porque quando é todo final de semana em grande quantidade, isso é com frequência. Na época, eu achava o máximo, assim, a vida que eu levava, mas depois eu fui criando essa consciência, poxa, que exagero, como eu bebia demais. Então, eu tava muito nesse oba-oba. E daí a internet tem um papel, acho que é muito por conta disso que eu faço na internet, porque uma menina que estudou comigo em Santos, ela descobriu câncer de mama com 26 anos. E eu trabalhava no INCOR, do lado do ICESP, eu recebia muito paciente do ICESP com câncer, mas eu nunca tinha visto alguém novo, nem ao meu redor, nem na minha prática clínica. Eu falei, 26 anos, gente, isso é possível com pessoas jovens, vou começar a olhar para minha saúde. Daí eu comecei a marcar pneumo, porque, né, quem fuma tem medo. Marquei pneumo, marquei endócrino. Quando eu fui olhar, eu tava há 4 anos sem ir no ginecologista. Daí já comi bola, aí... beleza, vou marcar nessa. Passou mais 1 ano. Só que pelo menos eu fazia o autoconhecimento da mama. Eu fiquei muito atenta ao meu corpo, porque eu tava com essa pulga atrás da orelha. Aí eu senti um nódulo, e nódulo já estava num estágio mais avançado da doença. Eu recebi o diagnóstico de câncer com 27 anos. Foi um chacoalhão, eu achei que eu ia morrer, eu estava inserida numa UTI, então, assim, todos os desfechos eram os mais graves possíveis. A minha avó tinha falecido de câncer de intestino, então eu estava... Eu era muito próxima desse estigma de sentença, né, que o câncer tinha. Então, eu achei que eu ia morrer, eu achei que minha vida estava acabada. Enfim, comecei... O Rodrigo foi um grande pilar aí, né, para me ajudar a olhar por esse outro lado, e comecei a fazer o tratamento. E também, grande privilegiada que sou, foi tudo muito rápido. Quando eu estava na 5ª sessão de quimioterapia, foi um dia que eu fiz a quimio e eu... cheguei em casa, fazia toda terça-feira. Comecei a chorar e eu falei pro Rodrigo, o único momento que eu falei, cara, meu corpo não vai aguentar o tratamento. Quando você teve câncer, você já estava casada? Já, há 1 ano casada, recém-casada. Graças a Deus, inclusive, recém-casada, porque eu peguei o plano de saúde dele, porque senão a minha história ia ser um pouco diferente. E daí eu lembro que eu comecei a chorar e eu falei assim, amor, não é que eu acho que eu vou morrer.
eu vou morrer porque meu corpo não vai aguentar. Os sintomas da quimio, eu tinha começado o protocolo do Taxol, era muito forte. Então, assim, a dor, eu achei aquilo horripilante. Eu lembro que eu falei pra Laura, minha médica. Falei, antes eu ficava muito enjoada. Eu falei, isso vai passar agora que vai mudar o protocolo? Ela falou, você vai sentir só dor no corpo e tal. Eu falei, dor o quê? Ela falou, dor tipo academia. Eu falei, não faço faz tempo, mas acho que aguento. Nossa senhora, pra mim era uma dor que eu não aguentava. E o Rodrigo, nessa de tentar, né, acalmar o meu emocional, ele me levou pro parque e a gente foi caminhar. Aí eu terminei a minha caminhada e falei, opa, não é coincidência. E até 2016, pelo menos, não estudava sobre câncer. Mas eu acho que eu estava desatualizada. Eu não sei se tinha já artigo, muita evidência científica, mas na época eu não sabia que a atividade física era importante. Não tinha esse conhecimento, então falei, quer saber, vou repetir no dia seguinte. No dia seguinte, fui caminhar e falei, vou tentar correr. Quase infartei, porque tipo, ai meu Deus do céu, mas assim, a sensação fumante. Eu parei de fumar, assim, prestes a descobrir o câncer. Mas a sensação, eu fiz 2 quilômetros entre corrida e caminhada, eu chorava. Não, eu falava assim, Rodrigo, eu tô viva, olha só o que meu corpo é capaz de fazer, gente, juro. ela é dramática mesmo. Também, viu? Eu tenho ascendente em peixes. Não, mas eu chorava, eu sentia a vida. Poxa, aquela pessoa que achava que ia morrer, que não ia aguentar. Tá andando, tá correndo. Isso, é capaz. E assim, eu falava pra ele, a respiração, o meu corpo, eu tava me sentindo tão bem que eu falei, gente, eu tô sentindo a minha vida. Eu falava pra ele, eu tô sentindo a minha vida. Pulsando. Aí ele falou, eu vou te delatar pra médica porque tu tá errada, não pode fazer isso. Aí ele contou pra minha médica, a médica falou, não, você deve fazer, que bom, porque na quimio vermelha eu tava me jogada na BR. Sim. Ela falou assim, se você tá se sentindo bem, faça. Mas você sabe, Roberto, só te cortando um pouquinho, uma época eu passei como oncologista, porque o meu oncologista teve que se afastar, e aí eu fui para outro oncologista, né? E foi quando eu descobri metástase óssea. Eu descobri metástase óssea no crânio. E a médica falou, você está proibida de fazer exercício para o resto da sua vida. Ai. E que ano que era isso? 2013. Eu não passo pano pra ela, mas eu acho que o conhecimento da época era diferente. Nós tínhamos esse conhecimento já fora. Estados Unidos, Austrália, Canadá já estavam tocando isso de outra maneira. Mas no Brasil, não. A gente ainda tem... óssea na cabeça, tipo, no crânio, no osso do crânio, né? Por que eu não podia fazer atividade física, Marcelo? Mas eu acho que é porque a gente ainda estava preso, desatualizado. A gente estava preso nesse conceito. Eu acho que... eu trabalho bastante com público idoso. A Jussara é a minha primeira... Idosa também. É a minha primeira aluna com câncer, né? Mas 10 anos atrás também, o público idoso, eu acredito que os médicos tinham receio. Eles sabiam que o exercício físico era importante para o idoso, mas não sabia orientar como, porque, ou também não confiava nos profissionais que iam atender. Esse é o ponto que eu também acho. Assim, apesar de eles terem um conhecimento, muitas vezes, por não saberem para quem indicar, eles preferem não falar não faça. E aconteceu muito isso comigo, porque eu comecei com a corrida, porque pra mim corrida era de graça, eu só precisava de um tênis, não tinha... Um espaço. Só que assim, quando eu comecei a gostar, porque eu comecei a correr mesmo. Aí quando eu comecei a gostar, eu falei, poxa, eu tô perdendo muita massa muscular, vou fazer musculação. Nós temos aqui um defensor da musculação, então, né, Marcelo? E eu tinha esse conhecimento. Eu também sou dessa. Mas eu já tinha um conhecimento do quão é importante para se ganhar ou para manter a massa muscular. Eu sabia que a químio, talvez eu não fosse ganhar, mas talvez diminuir a perda. Fui pra academia e o receio. Ninguém queria me tocar, me ver, me cruzar comigo. Era como se eu fosse o BO, sabe? Então eu ia treinar sem instrução nenhuma na academia do prédio. Mas assim, também sou fisioterapeuta, tenho conhecimento, mas e se eu não fosse? Sim. A chance que eu teria de me lesionar, de me machucar, de exagerar, de fazer coisas assim, nada a ver. Falei pro Marcelo esses dias, eu pratico musculação, atividade física há muitos anos. Eu acho que isso também me deu essa
essa condição de eu levar bem melhor o tratamento, né? De administrar muito melhor, de responder muito melhor. Mas, agora que eu comecei com ele, com um personal, é muito mais efetivo e eficiente. Eu até fazia certinho, mas, assim, eu tenho sentido... A gente tá junto quanto tempo? Estamos juntos, gente. A namorada dele pode achar estranho. 4 meses, 5 meses. 4 meses. 4. Isso, exatamente. E, assim, mudou. Então, eu sei que um personal não é todo mundo que pode ter. É um privilégio, né? É um privilégio que eu tenho. Mas também é uma prioridade para mim. Eu deixo de fazer alguma coisa para poder ter o personal. Mas eu sei que é complicado. E aí eu pergunto para você, Marcelo. Quem não pode ter um personal? Quem não pode nem pagar uma academia? O exercício tá, graças a Deus, é disponível para todo mundo, né? Fazer uma caminhada, como ela falou, uma caminhada é um exercício totalmente democrático. Você pode caminhar em qualquer lugar, qualquer via. Não precisa ter o melhor tênis do mundo. Que hoje em dia tá na moda, óculos, não sei o que lá, mas você não precisa de nada disso. Óculos, tênis de R$2.000, ninguém precisa disso daí. Dificilmente uma pessoa que não tem condições mínimas, a gente sabe que a gente vive num país que tem pessoas que não tem uma vida tão digna, né? Infelizmente. Tempo, né? Às vezes não tem um calçado adequado e fica com receio de fazer o exercício, mas não, pode calçar um chinelo e faz uma caminhada simples. E esses coisinhos que tem no parque? Pode fazer também, mas talvez não. É lógico que cada paciente é de um jeito, cada doença reage de um jeito no corpo da pessoa. Então, provavelmente, uma caminhada para a pessoa que não tem acesso nenhum ao conhecimento, ou alguma estrutura de exercício, talvez seja mais indicada. Já uma pessoa que tem uma academia à disposição... Eu indico musculação. Todo mundo tem que fazer musculação. A musculação... Até? Todo dia. Todo mundo. Idoso? Não, idoso. Não, eu falo aí na academia. O pessoal até me brinca comigo. Musculação para todos. Aí o pessoal brinca, musculação para todos e tal. Mas eu não conheço uma pessoa que caminha minimamente, que tem alguma dificuldade, que não consiga fazer um exercício na musculação. Eu não conheço. Sim. A pessoa consegue andar 10 metros com dificuldade. Uma pessoa obesa, por exemplo. Uma pessoa que tem uma outra comorbidade consegue fazer qualquer exercício resistido. Uma paciente com câncer também consegue fazer. É um exercício também fácil. Pegando esse gancho, eu vou perguntar para você, que eu também não sei nada sobre isso, né? Eu fui dar uma olhada. O que é pré-habilitação? Que eu achei super interessante. Pré-habilitação? Eu não sabia o que era isso. Olha como eu tô desinformada, eu também não. Tá na moda, na verdade tá na moda. Ela não atua mais como fisioterapeuta, agora ela é uma empreendedora, mas vamos aprender sobre pré-habilitação. Tem tido bastante estudos ultimamente com esse tema, principalmente dentro da oncologia do exercício, porque eles estão tentando... sabemos que faz bem o exercício físico durante o tratamento e pós, mas antes. E se a gente pegar esse paciente que foi diagnosticado e já nessa janela de oportunidade, de tempo, de início ou de uma quimio, ou de uma cirurgia, a gente tem que melhorar o estado geral de saúde dele. O que vai acontecer com esse paciente? Então, o que eles estão observando cada vez mais, né? Que isso tem promovido menos tempo de internação, menos infecções, né? E se você conseguir, novamente, né, trazer outros profissionais como psicólogos e nutricionista, você potencializa mais ainda esse quadro inicial. Então, é aquele momento que o paciente acabou de receber um diagnóstico, quando você está dentro de alguns centros, o paciente já é encaminhado para isso, né, para essas orientações, para potencializar a sua saúde de modo geral e para entender quais são as possíveis comorbidades que ele já apresenta e já tentar trabalhar nisso como uma forma de não piorar essa comorbidade. Legal. Eu acredito muito na pré-habilitação. Eu acho que dentro da minha área, né, que é mais especialmente câncer de mama, se nós conseguíssemos trazer esse paciente o mais precoce possível para esse atendimento, não só vínculo, mas o paciente entender e ser educado do que vai vir, né, na sequência, e o que ele pode fazer, a gente teria muito menos complicações. Com certeza. Mas aí entra o grande gargalo, né, que é o acesso, né? Exato. Já é difícil o acesso para tratamento, né? Quando a gente pensa em reabilitação, imagina na pré-habilitação. E muitas vezes para o paciente é difícil, porque
Tem marcação de exame, tem marcação de consulta. É um tempo pequeno que algumas pessoas, mais no particular, têm, né? Diferente do Sistema Único de Saúde, que às vezes pode acontecer até 3 semanas para o desenrolar de tudo. Então a gente sabe que... Você está sendo otimista. Você está sendo muito otimista. Tem uma lei, né, gente? Vamos tentar pensar não existe a lei. Você está falando da lei, né? Pena que ela não... Mas a gente sabe que seria uma oportunidade de potencializar os benefícios para esse paciente, mas infelizmente a gente está falando de um Brasil tão grande e cada um realmente tem uma oferta. A gente estava falando numa gravação aí de equipe multidisciplinar, né? Aí eu sempre pergunto, de comer? Porque eu tenho um privilégio, tenho um plano de saúde e tal, mas eu nunca tive uma equipe multidisciplinar. Eu fui atrás para ter essa equipe multidisciplinar. A gente até no congresso que a gente foi, se discutiu isso e assim, por exemplo, eu tenho acesso a profissionais diversos, mas não no mesmo lugar, e eu acho que é isso Eles que faz não a se diferença. conversam, Ninguém né? se É uma conversa. dificuldade. Com sorte eu consigo fazer em algum momento conversar essa ponte. com... Mas você que faz a ponte, não é que os profissionais não façam. são os profissionais. E que diferença que faria se em um único lugar a gente tivesse todos os profissionais conversando e sabendo tudo a respeito do Ganharia do muito paciente. mais tempo, né? A gente perde muito tempo nessa... Muito. E daí imagina, assim, você tem um fisioterapeuta, um educador físico, um nutricionista e os 3 trabalham em conjunto. Gente, aí é muito sonho. que a gente conseguir. É o que a gente merecia, né? Ia Como eu ser sempre ia falo, ser né? perfeito. O paciente é o centro do cuidado. Mas a gente deveria ter mais condições de tudo. Mesmo a minha experiência de estar numa bolha um pouquinho mais de privilégio, né? Mas mesmo assim, é correria. É só ir atrás das coisas, porque não tem. Então a gente fica... Se a gente vai pensar em quem se trata pelo SUS, tem SUS... mas tem uns que não. Um sistema único que funciona aqui nesse bairro, mas lá no bairro do lado não funciona. Né? A gente sabe, no interior de São Paulo, tem uma cidade que tem um... Acho que é Jundiaí, não Jundiaí. é? Jundiaí. Que a gente falou até no congresso. Nossa, É o Jundiaí, tá com um centro maravilhoso. Então, assim, que sorte, né? De quem pode usufruir disso, porque... muda a vida da gente. Falando em mudar a vida, Roberta. Roberta é a rainha de mudar a vida. Ela faz transição de carreira e ela faz transição de desejos, né? Eu mudo constantemente. Apesar de não ter nada em Gêmeos, eu sou assim. Eu tenho uma opinião um dia e a outra depois eu mudo. Então conta, de baladeira, fumante... E bebendo pra caramba. Você... acabou tendo câncer. Virei crossfiteira e corredora amadora. Exatamente. Crossfiteira pega pesado. Pega mesmo. E daí já vão ver as críticas. Vegana não, vegetariana. Eu acho que assim, eu até costumo falar que, sem querer, as pessoas colocam tudo na bagagem do câncer, mas... colocando o câncer como protagonista das nossas mudanças. E eu não acho que isso é injusto. Quem muda é a gente. Sim. Até porque a gente conhece um monte de gente que teve câncer, que teve esse chacoalhão que o câncer faz, mas continua igual ou se torna pior. Então, ter câncer não é garantia de você se transformar em santo ou se transformar, né? A gente que pode pegar essa oportunidade para mudar. E eu sou muito... Nisso eu sou muito nerdzinha. Eu sou nerdzinha. A Jussara conhece. Ela é muito. Eu sou meio assim, fala o que eu tenho pra fazer que eu faço. Se isso vai melhorar, eu sigo. Então, quando a minha médica falou, atividade física, eu falei, beleza. Aí, na minha cabeça, as estratégias pra me boicotar, pra não me boicotar. Eu falava assim, é tipo a químio. A químio nunca ela falou assim, Rô, tá com vontade? Tá com preguiça? Não vai hoje. Exatamente. Então, aí desde dessa época, eu já comecei a colocar assim. Eu tenho, então, químio, talvez rádio, atividade física, era como se fosse um tratamento. Então, na minha cabeça, isso é inegociável. Pra mim também. Não muda, assim, sabe? É o meu compromisso mais importante do dia. É como se fosse trabalho. Tanto é que Jussara sabe, me liga, às vezes eu até falo assim, não, esse horário eu não posso. Tem um compromisso.
Eu nem falo o que é, porque pra pessoa, às vezes, a pessoa vai falar assim, ai, ela não quer fazer isso porque ela tem crossfit. Não. Eu nem falo qual é, porque não pode medir com a régua da pessoa. Sim. Pra mim, é um compromisso como se fosse trabalho. Porque faz parte do nosso tratamento. Do nosso tratamento. Mas... Meu marido fala sempre isso. Ele fala assim, nossa, amor, que pique que você tem. Daí eu falo assim, não é opcional. É porque, assim, tem até gente... eu acho que existem pessoas, não deveria existir, mas que até podem, tipo, fazer essa barganha, essa negociação. Eu não posso, porque eu já tive um câncer. Ele não era genético, eu já fiz um mapeamento genético completo. Eu não tenho nenhuma alteração, pelo menos até então a gente não identificou. Então eu sei o peso dos hábitos para uma possível recidiva ou do câncer voltar. Então, como eu quero envelhecer, eu quero morrer muito velhinha e eu tenho chance de ter câncer de novo, eu vou tacar terror. Então, eu sou nerd da atividade física. Minha oncologista falou da alimentação. Eu fui procurar entender, assim, o que é importante. Então, na época, eu só comia. Aí eu comecei a entender, sei lá, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura para fazer isso de forma balanceada. Eu patinei, apesar de ter acesso a nutricionista, eu patinei porque eu beirei o terrorismo alimentar, eu caí no açúcar causa câncer. É que você tem essa coisa do extremo, né, Roberto? Isso, assim, tipo, se você me deixar, eu sou tão nerd que eu posso ter essa visão um pouco mais extremista. E na época também, a gente... você não tinha, sei lá... Em 2016, de verdade, as pessoas não tinham tanta preocupação ou não se falava tanto em busca e evidência científica. Tudo era, então tá bom, tem evidência científica. Eu não fui atrás do artigo para entender se isso era válido, se não era, se tinha um peso. Então, eu beirei ali, em alguns momentos, esse extremismo, esse terrorismo alimentar. Eu perdi muita massa muscular, porque você começa a fazer dietas muito loucas, restritivas. Mas, assim, hoje eu acredito que eu encontrei o equilíbrio, assim, na minha mudança de não como doce durante a semana, no final de semana, ai, meu sorvetinho, deixa o meu sorvetinho ali, que eu adoro. Porque senão também fica muito complicado viver, né? Daí a vida fica chata, credo. Também permitir um pouquinho. Mas eu sou assim, fui nerdzinha e daí, assim, de resto, você acaba mudando. Então, o orgulho que eu tinha da minha vida de balada mudou, eu já tenho muito orgulho da minha vida fitness, eu tinha um orgulho imenso em ser fisioterapeuta. O câncer deu aquela bagunçada, porque foi a primeira coisa que me fizeram, me afastar da físio. Aí, antes era assim, oi, eu sou a Roberta, fisioterapeuta. Aí, quando você não é mais a fisioterapeuta, eu falei, gente, quem eu sou na fila do pão. É duro perder o lugar no mundo. Isso aconteceu comigo quando quiseram me aposentar. Eu tinha já tempo de serviço, eu tinha 30 anos de contribuição, mas eu não tinha a idade. Eu era funcionária pública, então o estatuto eu tinha que ter 55 anos, eu tinha 50. E não, mãe, vamos te aposentar por invalidez. E aí aconteceu isso comigo. Apesar da maioria das pacientes querer se aposentar, né, eu achei que eu perdi meu lugar no mundo. Uma das suas identidades, né? A gente se identifica muito. Mesmo eu odiando o serviço público, eu odiava trabalhar nisso, eu sempre gostei disso aqui que eu estou fazendo agora, eu sou formada em comunicação, mas era o meu lugar no mundo, é onde eu trabalhei 30 anos. E junta com outros fatores, né? Porque a doença, ela tira várias identidades. Cabelo. Exato, né? E mais você fala, poxa, como a gente tem que conseguir ferramentas para se reencontrar. E não é rápido, né? Ai, não é rápido. Não é nada. Gente! Mais uma vez, comparando com... Eu tenho bastante aluno mais velho, né? Eu acho que comparando alguma doença com o público idoso, acho que eles perdem um pouquinho a autonomia, né? Total. E a pessoa, aí a mulher, o homem que tem o câncer, ele tem as pessoas que o acompanham e querem prender aquelas pessoas, né? Querem levar pro médico, quer deixar só em casa, e é o que acontece muito. Tira força, sei lá, autonomia. Autonomia, a pessoa perde a autonomia e eu acho que quando acontece isso, não é experiência própria, né? É o que eu percebo com o público mais velho, que eles perdem a autonomia forçada e depois, para sair desse mundo, é muito mais difícil. Lugar, né? E eu acho que até pior o enfrentamento, assim, a gente precisa se sentir útil, a gente precisa se sentir capaz. E
eu vim desse lugar, eu acho que assim, gerações mais novas têm isso mais flexível, mas a gente foi criada assim, você fazia uma faculdade, você vai fazer isso pro resto da vida. Não, transição de carreira, eu nunca tinha ouvido falar, você tem que seguir. Imagina que você pagou a faculdade, ou fez faculdade, ou se esforçou para passar num concurso e você vai jogar as coisas pro alto. Nunca demais, né? Hoje a gente sabe disso. Né? Na época eu patinei. Na época eu só falava assim, eu não sou ninguém. Eu batalhei a minha vida inteira pra chegar onde eu tava. E agora eu não me identifico mais com isso, quem eu sou. Então, assim, eu sofri muito entendendo que os sonhos podem ser transformados, né? Então, tipo, poxa, beleza. Eu sonhei e era válido esse sonho, sabe? Você transforma, era legítimo. Eu ajusto. Eu tô, entendeu? Isso, é verdade. Você transforma porque você tá livre do câncer, pelo menos até hoje, né? E eu não, eu tô num tratamento paliativo. Então eu vou estar assim. Então Você ajusta de acordo com as coisas então, que vão acho que é legal esse papo. A gente quer falar de atividade física. Sim, mas não tem como desmembrar, tá tudo junto. Tá tudo envolvido. Porque que isso é qualidade de vida. A atividade física, pra mim, tá muito envolvida com prazer também. Essa coisa de liberar endorfina e tal. Ai, que delícia. Às vezes é uma preguiça, né? Ou às vezes a minha própria condição de dor. A gente faz quimioterapia, parece que um caminhão passa 3 vezes em cima da gente, né? E amassa a gente. Mas depois... A gente nunca se arrepende de ter ido. Também dá esse up... Porque a preguiça fica menor, que você fala, não, ele tá me esperando, não, eu paguei. Então, né, essas motivações. Algumas estratégias para porque é gostoso passar rápido, porque eu falo, né, mais que o homem não da é tão cobra. e não é tão solitário, porque você tem não alguém é solitário, ali. Exatamente. Então, é legal. Então, pra mim também é inegociável. Eu perdi um pouco o raciocínio do que eu ia falar. A gente tava falando sobre transformações, das carreiras. sobre ajustes de sonhos. Eu perdi mesmo. Ô, Ju, mas eu aproveitar que você perdeu e vou reforçar um pouco da frase da Rô, porque eu acho muito válido isso quando ela fala que é inegociável. E até o paciente entender que o exercício físico é inegociável, leva tempo. Para algumas pessoas é mais rápido, porque ela já tinha uma memória de algo que dava prazer para ela na adolescência, né, ou na juventude. Então ela gostava do vôlei, ela gostava da natação. Então ela tenta resgatar isso que dava prazer para ela nesse momento. Mas tem muitas pessoas, muito mais do que a gente imagina, que não tiveram essa educação porque é uma educação, o exercício físico é um hábito que a gente vira uma rotina. A gente fica até culpado, né? Se não faz, né? Até meu marido fala a mesma coisa. Eu rodo 5h30 para fazer, ele fala, ai meu Deus. Eu falei, é o horário que eu posso. 6h30 eu tenho que estar para os meus filhos. Mas a hora é minha. Então, e eu falo isso. Agora, mãe também tem isso. Nossa, mas eu tô tão cansada. Você vai treinar? Vou treinar porque é onde eu descanso. Gente... Mas o exercício dá energia, não tira energia. E tem uma frase do Dr. Drauzio que eu adoro falar com meus pacientes, que a gente nunca tem que tomar a decisão de ir ou de não ir para um exercício na cama, deitada. É verdade. Porque o sujeito que tá na cama é um sujeito mau caráter, ele fala. E toda vez que eu lembro disso, eu falo, é verdade. O dia que me falta motivação, tem que sobrar a disciplina, porque a disciplina faz eu ir. Então, é uma mudança comportamental. Sim. E ela leva tempo, né? Você deve perceber com seus alunos que começam uma vez por semana, depois ele quer fazer 2. Principalmente num tratamento de alguma doença, o hábito anterior da pessoa que vai influenciar a adesão àquele exercício, né? Se ela era uma pessoa ativa antes de descobrir a doença, provavelmente ela vai continuar. Não tem por que ela mudar. Principalmente se ela já teve a liberação médica, que é importante, teve um acompanhamento medicamentoso e tal, ela tem que continuar o exercício. Então, o indivíduo que tem histórico de exercício, com certeza ele vai levar isso pro resto da vida. Mas sabe o que eu acho? Até... eu vejo muitas pessoas falando assim, muitas pacientes falando assim, eu sei que é importante, então quando acabar o tratamento... espera. Eu vou começar. Aí, eu tenho o meu lado compaixão, que é o lado, eu sei como era difícil, né? Então eu vou falar assim, cara, eu sei, é muito cansativo, nossa, químio, realmente. Só que eu tenho um outro lado que é, gente, eu comecei na 5ª químio,
aqueles 2 quilômetros que eu corri e andei. Na 16ª, eu fiz quimioterapia na terça. Na quarta, eu corri 8 quilômetros sem parar. Pela primeira vez na vida, eu falava, gente, eu não acredito que tá acontecendo isso um dia depois de eu fazer químio. Eu não senti cansaço. Era de verdade. Eu não estou minimizando o quanto a químio é horrível. Sim. Mas eu não percebi... Eu não tinha mais dor. Lembra que eu falei que eu achava que eu ia morrer? Eu não tinha mais dor. Terça-feira e fui pra academia. Então, é um negócio que é difícil você explicar pra pessoa que realmente é cansativo, enjoa, dá dor, mas que você vencer, isso tudo vai te fazer benefício. E daí que você não tem que esperar, porque você falou da pré-habilitação, eu acho um sonho lindo. Sim. Mas eu acho assim, antes desse sonho, a gente tem que educar as pessoas para que elas treinem durante. Ainda é um tabu. As pessoas ainda acham. E mais do que isso, também tem um outro tabu. Porque quando elas terminam, porque durante o tratamento você tá focada na sua saúde. Você tá focada como ser a sua prioridade. Adrenalina, tipo, eu quero viver. Daí depois... Depois do tratamento, depois de 6 meses a 1 ano, você vê uma queda muito grande de incidência das pessoas que continuam se mantendo ativas. Então, tipo, assim, já fiz o que tinha que ser feito. Assim, tá tudo bem, voltei pra rotina, voltei pro trabalho. Eu acho que a atividade física tem muito a ver também com gostar ou não. E as pessoas não gostam. Então elas adoram. Você gosta de trabalhar? Mas tem tanta coisa. Eu tá ali do outro lado da piscina. Eu falo isso pro meu marido. Meu marido, ele está num momento muito sedentário. Ele mudou de hábitos comigo e agora ele tá afundado no sedentarismo. E eu sempre falo isso pra ele, cara. Tem um monte de coisa de trabalho que eu não gosto de fazer. Sim. Eu não gosto de pagar boleto. Só que se eu não pagar, eu tenho consequências. Então, quando você começa a colocar atividade física nesse lugar, não é pra ser gostoso todo dia. Não é pra ser gostoso todo dia. Você tem que ir, porque isso é tipo plano de trabalho. saúde. Você tem que ir. Isso. Né? Senão você é mandado embora. Isso. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, eu até comentei com o Marcelo, tem algumas pessoas na mesma condição que eu, com metástase em tudo quanto é canto, fazendo tratamento, elas ficam esperando que o médico fale, não faça. Para elas terem uma boa justificativa para não ter. Sim. Só que hoje isso mudou. Antes eles falavam não fazem porque eles não sabiam. Né? Não tinha estudo, não sabia a consequência. Então falava assim, não, melhor não fazer. E aí eu vou puxar o gancho para falar, por exemplo, de quem esvazia a axila. Perfeito. O linfedema. O problema de linfedema, né? Que isso... Como eu sou dinossáurica, né, no câncer, né, lá no meu tempo, em 2007, você não carregava nem o balde. Mas, gente, na faculdade eu aprendi que não podia. E eu, em tratamento, eu lembro que eu descobri o câncer e logo depois eu ia fazer a minha viagem de segunda lua de mel. Aí a gente teve que adaptar tudo, fomos pra Ilhabela, lá tinha um spa. Eu falei, nossa, que delícia. Fazer massagem. Não. Gente, elas me olharam. eu estava em tratamento, eu já tinha feito, acho que a primeira química. Não, elas não quiseram me tocar. Daí eu liguei pra minha médica médica falou assim, passa o telefone que eu vou falar com elas. Elas falaram assim, pode ser o Papa no telefone, a gente não vai fazer. E não fizeram, eu chorava, o Rodrigo foi, eu chorava, eu falava, gente, eu não acredito. Não, a gente até treme de você falar de linfedema, na faculdade de educação física, se aprende algo sobre isso? Não, eu tive que buscar fora, né? Eu fiz a pós-graduação com o Dr. Santarém, no HC do Instituto Biodelta, para trabalhar com pessoas que tinham algumas necessidades especiais. Então, a faculdade de educação física, quando eu fiz, 10 anos atrás, ainda não tratava muito, era bem por cima, né? Qualquer doença. Você vê como não é inclusivo, né? Porque, Não. Né? Então, assim, a atividade física é para quem não tem problema nenhum. Assim, exercício é bom. É para quem quer buscar todo mundo. Mas quem é todo mundo, né? Como? Pra quê? Como que vai fazer? Minha mãe falou que eu não sou todo mundo. É isso mesmo. Mas mais tecnicamente, então. Vamos lá. Primeiro que o linfedema, antigamente, como você falou, era muito mais comum a gente observar as pacientes tendo esse tipo de complicação. Por quê? A cirurgia era muito mais invasiva, as técnicas realmente eram mais... rudimentares. Assim, a gente removia todos os linfonodos, né? Esvaziava essa axila praticamente... A mesma coisa de mastectomia. Isso. Se fazia mastectomia, porque Exato. não sabia. Agora a gente já faz uma melhorou a né? técnica cirúrgica. Era uma mastectomia seguida de esvaziamento axilar, mas assim, era um combo. Hoje, graças à tecnologia, a gente já consegue entender qual paciente realmente precisa
que retire nível 1, 2 ou 3, né, que esvazia tudo, ou só aquela paciente que só faz o sentinela. Então, isso surgiu na Itália com o Dr. Veronese, que foi quem formou essa técnica do sentinela. Ele trouxe para a gente, obviamente, menos morbidades. Então, desde esse surgimento da técnica do linfonodo sentinela, a gente começou a ver uma queda da incidência de linfedema. Ainda existe? Existe, porque a gente fala de novo nesse Brasil que tem diferentes tipos de instituições e, mais do que isso, diferentes tipos de profissionais que estão ali treinando. Né? Hoje, dentro do serviço que eu tenho a sorte de trabalhar com os bons profissionais que, obviamente, reduz o nível e a chance desse paciente ter um linfedema. Mas ele ainda acontece com incidência menor, mas ainda acontece trazendo importantes comprometimentos na funcionalidade do paciente, né? Como que a gente vê esse linfedema hoje? O linfedema dói, né? Ele cansa, pesa no braço, dói a articulação, limita a vestimenta, limita calor. Então, assim, tem muitas coisas que realmente traz para o paciente. E ele não regride, né? A partir do Aí momento que tá. que... Tudo depende de quando você inicia esse tratamento. O grande problema que nós temos é sempre achar que amanhã vai estar melhor. Isso é natural, né? A gente acorda com dor de cabeça, amanhã vai estar melhor. E o braço da paciente, ele pode, por um trauma, realmente uma picada, inchar imediatamente ou ir inchando. E esse ir inchando é o grande problema, porque o paciente sempre acha que amanhã vai acordar melhor. E vai cronificando. Então, quanto mais precoce eu atender esse paciente e fazer uma intervenção, melhor e mais a chance de redução desse linfedema. Hoje... Ai, deixa eu só perguntar um negócio. Porque assim, eu tenho 8 anos pós-câncer, eu não retirei tudo e eu vejo isso também do resto das pessoas. Até hoje eu não tiro sangue. E não continua sem tirar. A gente não tem evidências claras. Porque tem gente ainda que fala isso. que pode, tem gente que fala que não tem pode. outro braço? É isso que eu falo para as pacientes. Por que a gente Mas vai correr unha, riscos? fazer unha? Eu sou um pouco conservadora, Rô, porque quando a gente tem condições e bases para falar isso vai acontecer, isso não vai acontecer, fica mais fácil. Tá. A gente não tem tanta evidência com relação a fatores de risco para o linfedema, a gente sabe quais são, mas essas questões, a cutícula, vacina, são questões muito pontuais. Então, eu falo para minha paciente, você viveu 8 anos sem tirar. Tá. E é isso que eu ia perguntar. Então, independente do tempo, tipo... E dito mais, assim... Ainda é capaz de eu ter linfedema? Ainda é. Eu tô fazendo tudo errado. Infelizmente. Por quê? Quanto mais distante do tempo cirúrgico... Não, eu não tirei. Eu fiz só o sentinela. Quanto mais distante do tempo cirúrgico, maior a chance de você se colocar nos fatores de risco. Entendi. Porque, faz tempo... então não vai acontecer mais. E a hora que a paciente começa a ficar suscetível aos riscos. Então, o cuidado, eu falo que ele tem que é uma rotina de cuidado de skincare. Você passa creme no seu rosto, você vai cuidar do seu braço da mesma forma. E eu falo, eu não tiro sangue, mas eu me tatuei inteira, tá? Desse lado. Mas aí eu não tiro sangue. eu evito. Agora, ela quer matar fiz a Roberta e seus contrastes. Vamos ter muita Roberta ainda nesse papo. Ela tem tanta coisa pra contar ainda, gente. Voltando, acho que pro exercício que é muito importante a gente colocar, o exercício, ele não só previne o linfedema, como ele trata o linfedema. Todos os guidelines internacionais, o exercício físico, ele faz parte como padrão ouro de tratamento para linfedema. Então, de novo, o mito que a paciente com câncer que tem linfedema não pode fazer exercício. Não, ela pode e deve fazer. Porém, essa paciente, ela precisa que o treinamento seja feito de forma mais lenta ainda e mais progressiva. E com uso de braçadeira, caso a paciente tenha realmente o linfedema. E tem uma questão do peso? O peso, na verdade, ele acaba sendo mito, né? Porque o que é 3 quilos pra mim e o que é 3 quilos pra você? Sabe o que eu falo? Porque hoje em dia, um dos meus vídeos que mais bomba é o que eu falei sobre atividade física. E eu disponibilizei uns 5 artigos para as meninas mandarem, porque os médicos falam, você não pode pegar peso. Aí, às vezes, eu sempre falo assim, mas você tem filho? Você vai no mercado? É isso. Porque você pega peso. Sim. Você já pega peso na sua vida. É impossível que mais, você tenha né? 2 braços e não pegue peso. A grande maioria das minhas pacientes que têm linfedema são as pacientes que não fortaleceram o braço. Porque o Isso braço, ele protege. O braço, né, mantendo Fortalecido. como uma resistência, ele é uma proteção. Por quê? Né? O exercício físico, ele faz essa drenagem. Ele estimula o nosso fluxo linfático, né?
Então, como que a gente pode não fazer? Não, o exercício ele é programado, né, Marcelo? Sim, estruturado, então, planejado. Eu acho que ele é menos insalubre do que a rotina do dia a dia. Um balde de qualquer água forma. de qualquer jeito. O exercício vai preparar ela para fazer as atividades do dia a dia. diárias Mas dela. é porque as pessoas têm essa mentalidade. Então, o que elas pegam o balde, mas elas não... mas o médico falou que eu não posso pegar peso, então eu não vou pra academia. É a minha justificativa de pra novo, não ir, né? entendeu? A gente tem que lembrar das doses, né? Cada pessoa vai ter uma dose específica de exercício físico, né? Uma dose realmente feita de forma equivocada pode vir a trazer? Pode, né? Porque a paciente mal estruturada, sem supervisão, não se fazendo dessa forma progressiva, vai ser uma sobrecarga para o sistema linfático dela e ela pode vir a ter. Mas aquela paciente que está em treinamento constante, supervisionado, progredindo conforme a sua condição, é uma paciente que está segura. Ela não vai... Eu sempre falo assim, você não vai pegar 20 quilos. Não. Você vai começar com meio. E daí você vai progredindo. Mas antes eu pegava 15. Agora não existe mais o antes. Aí você vai começar do começo para que um dia você chegue a pegar 15. Isso. E você pode vir a chegar a 15. Se você continuar treinando para isso, você pode vir a chegar a 15. É muito legal ver essa evolução de tudo, né? Eu tô tendo essa oportunidade de estar tanto tempo tratando câncer e ver todas essas mudanças, né? Por exemplo, a fadiga oncológica, né? Sim. Que já tem estudo. A fadiga oncológica pode ser devido ao câncer, né? E o tratamento do câncer, né? Porque são medicamentos. É isso. Né? Hoje sabemos que o músculo é um órgão endócrino, né? E durante a contração muscular, ele libera miocinas anti-inflamatórias. E isso provavelmente contribui para diminuição de dor e a fadiga oncológica. Nossa, aí eu experimentei, eu nem sabia disso na época, mas eu experimentei isso na marra. Nossa, como melhorou a minha vida. E principalmente os exercícios resistidos, a musculação, o crossfit, o pilates. E olha, a galera fica horrorizada quando eu posto exercício de crossfit pegando força no braço. As pessoas falam, meu Deus, você pega peso, que horror. Pego, porque eu treinei pra isso. Então, e a coisa da fadiga oncológica, né, fica meio... contraditório. Parece contraditório. Tipo, você tá cansado. Se eu tô cansada, como que vou eu vou fazer fazer mais? Mas eu, sem nenhum estudo, não sou fisioterapeuta, não sou educadora física, eu só sou a paciente neste momento. Comprova, entendeu? Experiência prática é importante. Eu faço quimioterapia dessa mais tradicional, né? Antes eu fazia oral, mas tinha também uma fadiga oncológica, mas agora eu faço essa quimioterapia que vamos dizer que é mais agressiva e não é brincadeira, como você falou. E eu vou pra academia, eu tô indo pra academia no dia que eu faço químio. É isso mesmo. Tá, no começo era assim, não. Não. É que tudo é processo. Tá tão legal. Que bom que descobriram que quanto mais exercício, menos fadiga tem. Parece contraditório, e hoje mas não é. A Camila pode me corrigir se estiver falando besteira, mas a orientação da Organização Mundial da Saúde para paciente com câncer de tempo de exercício é a mesma para uma pessoa normal. Exato. 150 minutos de exercício a 300. A 300 e exercício moderado a... Isso mesmo. Gente, como você tá sabendo? 150 a 300, 75 a 150, a depender da intensidade. Dependendo da intensidade e do condicionamento do Mas sabe que às vezes os pacientes, eles querem ser um grupinho à parte. Tipo assim, não, então pra mim deve ser diferente. Não, amor. Foi uma das perguntas que eu queria fazer pro Marcelo, né? Eu já até sei a resposta, mas... para que as pessoas saibam. Assim, você pensou diferente, num treino diferente para mim? Eu pensei diferente estudando as consequências que o câncer lhe causou. Por exemplo, teve uma mastectomia leve, né? Na verdade, eu fiz um quadrante, né? Eu fiz uma conservadora da mama. Aí o que eu tenho que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado com exercícios de ombro, peitoral e respeitar a sua amplitude. Provavelmente, pacientes que fazem esse procedimento perdem um pouquinho de força e mobilidade, principalmente de ombro, né? Eu tenho que me atentar a isso. Um paciente teve metástase na coluna. Qual exercício que eu tenho que evitar ou adaptar para aquele paciente? É como se fosse uma lesão comum. Eu recebo um paciente com hérnia de disco. Quais cuidados que eu tenho que ter com aquele paciente? Não é porque o paciente tem câncer que é um treino diferente. Não, é diferente porque
Ele é uma As pessoas pessoa são diferente, diferentes. E exatamente. na verdade você vai fazer isso com quem não tem Com todo câncer. mundo, todo todo mundo. mundo. Mas você não olhou pra Jussara e pensou... Não, tem câncer, Ai, não meu pode... Deus, Não. E Porque, principalmente nossa, que eu as já pessoas conhecia. tinham horror a mim. Não, eu já conheço a Jussara faz tempo, muito tempo, Faz tempo. Então Uma- ele Ela uma- treinava já me via. sozinha, já. Aproveitar essa questão da Tava até fadiga, fácil. uma dica importante para os pacientes ou para quem estiver ouvindo são os snacks exercises, que a gente fala muito dentro da fadiga. Porque a pessoa tem a impressão que ela tem que colocar o tênis e sair caminhando. E não, né? Pequenos exercícios ao longo do seu dia, de 10 minutos, repete mais 10 minutos em casa, vai trazer benefício. Porque a gente fala, por isso que a gente fala de snack, né? Porque pensando nos lanchinhos, vê o exercício como um lanchinho. Então, a cada 1 hora, 2 horas, dá uma movimentada na sua casa, põe o copo longe, não deixa o copo do lado de água, vai buscar na cozinha. São pequenos Sobe movimentos escada. que já vai trazer para esse paciente mais mobilidade e mais motivação para tentar algo a mais. Agora, eu posso rapidinho, a ideia da drenagem no final das contas. Eu ia falar isso. Era o que eu ia falar, pra gente terminar com as polêmicas. É mais um mito, gente, Que eu quero que infelizmente. aquela profissional que não Não. quis me mexer, eu quero que ela escute esse podcast. Esse é um grande problema pela falta de informação que alguns profissionais da área de saúde fisioterapêuticos ainda têm, e que não trabalham com oncologia. Então, muitas vezes, quem está na questão da estética, fazendo drenagem, são esteticistas ou fisioterapeutas da dermato que não têm o conhecimento da parte oncológica. Para a gente responder isso, a gente tem que pensar um pouco no sistema linfático, né? O sistema linfático, ele está em todo o nosso corpo. Então, ele faz a drenagem dos nossos órgãos, levando para cadeias segmentares específicas relacionadas a cada órgão. Então, ele está acontecendo. A gente está aqui sentada, nosso sistema linfático ele está acontecendo, mesmo a gente não forçando ele a acontecer. Primeiro ponto. Então, é anatômico. Segundo, a drenagem linfática manual, como o próprio nome diz, é feita com as mãos, de forma suave, lenta, rítmica. Então, não é movimento bruto, não é movimento intolerável, não deixa hematoma. Tá? Isso é importante, porque muito tem importante. uma galera que faz e fica toda roxa. Eu falo, Ao contrário, né? Até a pessoa, ela promove microcirculações, movimentos muito leves que vão estar deslocando, né, esse líquido que está em alguma região específica parado, né, vamos falar de forma bem simples para as pessoas entenderem. Que é o que forma o inchaço. Que é o que forma o inchado e deslocando ele para as regiões adjacentes. Então, pensando já nisso, a gente já fala, opa, como que a drenagem vai estar potencializando o processo de metástase? Sendo que um processo de metástase precisa de um microambiente tumoral extremamente favorável. Isso não depende das nossas bases anatômicas, depende das bases biológicas do tumor. Então, quando as pessoas realmente falam isso, né, falam por falta de conhecimento. Quando você pega um pouquinho de anatomia e de biologia tumoral, você fala, não tem fundamento nenhum. Mas pensando nisso, vários artigos foram feitos e cada vez mais os artigos comprovam realmente que não tem embasamento nenhum essa afirmação, que ao contrário, né, a drenagem linfática, além de diminuir edema, a conjunção de outras técnicas, porque ela sozinha não vai tratar o linfedema, isso é muito importante. Drenagem linfática não trata linfedema, ela faz parte do tratamento de linfedema, tá? É um dos componentes. Ela reduz a dor, porque quando a gente mobiliza esse tecido, alivia a dor do paciente por diminuir o edema. Então, ela é confortante, né? E uma coisa interessante é que o fisioterapeuta, quando está em evolução com o paciente, que está em terapia manual, a gente observa quando está começando a ter alteração, porque o tecido muda. Então, é uma forma também, a drenagem linfática, de ficar atento a possíveis inícios de linfedema. Mas eu tenho uma pergunta, isso tem alguma ressalva? Por exemplo, eu fiz a cirurgia na axila esquerda, eu não vou manipular a axila ou o braço? A gente sempre pensa em levar para regiões que tem como receber esse fluxo, né? Vamos pensar eu gosto sempre de explicar para meus pacientes, imagina que uma ponte quebrou. Então, a gente não tem mais acesso a essa ponte, está interditada. Esse fluxo linfático que está vindo, ele vai ter que encontrar outras regiões para desviar. Então, nosso corpo ele faz isso, né? Então, por uma dificuldade de transporte, o nosso corpo vai desviando para regiões que têm a possibilidade dessa drenagem, que não é no local. Então, se eu ficar mandando para esse local mais líquido, como que eu vou vai mandar? ficar sobrecarregado. Porque não tem para onde ir, né? Então, você tem que pensar realmente em enviar para regiões que tenham o suporte de anastomose íntegro. Agora, só mais uma. Chega, eu achando que eu já... Não, é que eu tenho muita dúvida. Isso funciona, porque a gente tá falando de câncer de mama, mas e se for linfoma,
linfoma, poxa, tem os nódulos inchados. Pode também fazer? Pode, assim. Quais são as contraindicações de uma drenagem linfática? Processos infecciosos agudos, tá? A pessoa está com uma febre, processos inflamatórios também agudos é contraindicado, insuficiência renal, insuficiência cardíaca que não esteja balanceada, trombose não tratada. Então, assim, tem contraindicações? Tem. Então, a gente até entende porque as esteticistas não vão fazer. Elas não têm esse conhecimento. Então, assim, eu falo que... Melhor não fazer. O mais importante é você estar acompanhado de um profissional que seja capacitado em oncologia. Que pode ser fisioterapeuta, mas ele não é capacitado em oncologia. Então, procure alguém que tenha essa capacitação, porque aí você vai estar segura, vai estar recebendo realmente um tratamento adequado para o seu quadro. Aí eu grávida, tô bem precisando de uma drenagem. Você pode, né? Por favor. Continuando nas polêmicas, porque a gente tá se encaminhando pro final. Ela já olhou pra mim, ó. Polêmicas, né? Roberta, você tinha o sonho de ser mãe? Olha essa Jussara. Isso é uma grande polêmica, porque o mundo, as mulheres... não estão preparadas para mulheres que não querem ser mães. E eu já estive nesse lugar, né? Eu nunca quis ser mãe, gente, é muito louco isso. Mas eu não tinha esse sonho desde quando eu era muito nova, sei lá, as pessoas falavam, brincavam com boneca e eu nunca... Nossa, isso pra mim era não tipo tinha sido picadinha por esse assunto. Nada, era tipo assim, sabe? Nossa, não, tanta coisa pra fazer, eu vou ser mãe. E eu conheci meu marido, eu tinha 20 anos, e ele me pediu em casamento com 24 anos. Aí eu aceitei. Uns meses depois, eu falei, agora eu quero saber se você vai querer casar comigo, porque eu não quero ser mãe. Aí ele, vamos conversar. E a gente conversou sobre todos os cenários. Mas se você mudar de ideia, não vou mudar de ideia, eu não quero ser mãe. Mas, enfim, pontuamos todas as situações, inclusive se eu engravidasse sem planejar. Eu disse que se eu engravidar, ok, vamos seguir com a gravidez, mas eu vou fazer de tudo para não correr esse risco. Então eu usava anticoncepcional, camisinha, tudo que eu podia para me proteger. Aí eu tive o câncer com 27 anos, vai congelar óvulo. Eu lembro que no dia da consulta eu comecei a chorar, eu chorava, eu me tremia assim. Aí ele falou, amor, você tá se sentindo forçada a fazer um negócio. Porque assim, quem congela um óvulo pra não ter? Tipo, congelei, gastei uma grana. É um investimento. Eu ia falar, você gasta, sei lá, 100 mil reais, porque sabe lá, Deus você quando. Você tem que manter também. Você tem que manter, e assim. Os pinguinzinhos, né? Isso. E daí também tem isso, tipo assim, eu sabia que meu tratamento iria durar pelo menos 5 anos. Então, por 5 anos eu não ia poder ter filho. E esse investimento vezes 5, eu falei, depois que você gasta 100 mil reais, você vai falar, não. Entenderam a veia empreendedora dela? Tudo a gente tem que pensar em tudo. E eu tava me sentindo forçada mesmo a fazer uma coisa que eu não queria. Aí ele falou, amor, não vamos. É o seu corpo, você não quer, não vamos fazer isso. Aí eu só combinei com a família que eu não queria me sentir forçada, não queria, e o netinho? Não queria saber a respeito desse assunto. Você ainda tem que falar para as pessoas, isso, né? Eu tive que falar, não vamos mais tocar nesse assunto. E eu segui a minha vida, fiz tratamento, fiz hormonioterapia, eu tive uma complicação ginecológica, perdi um ovário, perdi uma trompa. Então, essa questão de maternidade, ela começou a ficar muito mais distante. Eu ouvi de diversos médicos. E não é assim... hoje em dia tá na moda, todo mundo tem que fazer fertilização porque se ganha muito dinheiro com isso. Desculpa, eu sou polêmica mesmo. Mas tem um monte de gente que é fértil, tá fazendo tratamento porque ouviu isso de um médico. Mas nas minhas circunstâncias, eu tive endometriose, operei endometriose, ainda tinha foco. Então, assim, ovário policístico, realmente a chance de eu engravidar era mínima, assim. Até que eu sonhei com um bebezinho, eu lembro que eu acordei, eu falei, amor do céu, a gente não pode esquecer a camisinha de jeito nenhum, porque foi chocante. Eu sonhei com uma bebezinha bochechuda e cabeluda, de olhinho fechado, e eu falava, Helena, minha filha. Eu já sabia até nome. Aí eu queria ver se o olhinho dela era azul para saber se era igual ao do meu marido.
Aí ele falou, mas você tá mudando de ideia? Eu falei, eu não tô, eu tô desesperada. Foi muito real. Isso, sei lá, era em julho. Aí, em dezembro, uma única vez que eu esqueci de colocar a camisinha. A Helena chegou. Não soube o sexo até o nascimento, foi uma surpresa, mas eu demorei 7 meses pra aceitar a minha gravidez. Então, eu estou escrevendo isso, inclusive, no meu livro, que não é sobre câncer, mas sobre como, assim, só me acolheu mulheres que não queriam ser mãe e foram. Porque é um limbo, assim, um espaço muito escuro. Porque o mundo inteiro é parabéns, felicidades, você tem que estar feliz. Meio quando acaba o tratamento de câncer, você tem que estar feliz, você tem que... E eu, assim, com conceitos diferentes de maternidade, com visão diferente, eu vi a minha mãe com 4 filhos extremamente sobrecarregada e talvez isso que me colocou esse preconceito da maternidade. Então foram 7 meses muito sofridos, em meio a uma pandemia, sozinha, ninguém me viu grávida, ninguém conseguiu me abraçar, me acolher e dizer, tipo, vai ficar tudo bem. Então eu tinha que fingir que eu tava feliz para as pessoas. Nossa, como foi sofrido, mas quando foi dia 7 de julho, meu aniversário de diagnóstico, que eu sempre tenho um papo lá com 7 Deus. de julho desse ano? Não, foi 7 de julho de 2021, né? Que foi o né? ano... Já tô adiantando a história. 7 de julho de 2021, eu fui correr grávida, 7 meses? Eu não lembro. 7 meses. Aí eu comecei a chorar, ouvindo uma música, comecei a conversar com Deus e eu falei... Há 5 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico e achava que eu ia morrer, eu nunca pensei que a minha remissão, o período de remissão, ia chegar comigo grávida. E daí eu comecei a chorar, falei, Helena, pode vir. Foi a única vez que eu falei Helena em voz alta. Não, eu falei Helena, porque eu não sabia o sexo e eu não podia falar pra ninguém que eu achava que era Helena. Aí Helena veio, eu lembro que eu falava pra minha mãe, tô preparada pra ter depressão pós-parto, pra não aceitar a criança. Eu sei que a Helena chegou, a Helena chegou e eu falava, eu nasci pra ser mãe. E me apaixonei pela maternidade. Vamos adiantar a história que a gente precisa acabar o podcast. Adiantando a história, quando a Helena fez seus 2 anos e meio, eu comecei, saudade de um bebê. Aí eu comecei a pensar em ter outro bebê e o meu marido não queria e dei 6 meses pra ele mudar de ideia, senão eu ia colocar um DIU. Até que eu sonhei que eu tava grávida. E também uma vez só que eu esqueci. Uma vez, gente. O Rui pode sonhar, pode contar nesse sonho se é menino ou se é menino pra gente, tem spoiler. Eu não sei, dessa vez eu não sonhei. Ela está grávida de novo. Estou grávida. Não vamos saber o sexo, eu tô extremamente enjoada. Isso me lembra a minha quimioterapia, mas eu tô muito feliz. Jussara vai ter um netinho postiço. Vou ter um netinho postiço. Pra suprir aí a distância do neto verdadeiro. Lindo. Ele é maravilhoso. Ele é lindo mesmo. Mas eu acho que desse papo todo que a gente falou muito de atividade física, da importância da atividade física. Inclusive na gravidez, não me critiquem porque eu tô treinando. Exato, não, tem mais que treinar. Que a gente falou de todas essas mudanças, né? De drenagem, de linfedema, de fadiga oncológica, enfim. Das mudanças da Roberta, né? Que eu acho que a gente falou muito de mudança. Transformação, né? Transformação da ciência. Exatamente, de tudo, né? Então, eu acho que o nosso papo valeu muito, né? Para mostrar como as coisas realmente podem mudar e como nós, pacientes, hoje temos muito mais condição de ficar melhor dentro de um tratamento. E que a gente tem que olhar para isso e querer, né? Atividade física realmente... é a coisa mais deliciosa do mundo, não tem dia que é um sacrifício. Mas pode ser... Mas pra mim, na maioria das vezes, eu acho que a Roberta sente a mesma coisa. É prazer. Pra mim também. É prazer, né? 90% das vezes é gostoso. E acho que esse é o recado, né? E é realmente negociável. Quando a gente está num tratamento, entrar em remissão, poder se considerar curada, que nem a Roberta, poxa, é o sonho dourado de todos os pacientes. Mas não é uma realidade de todos, como não é a minha. Sim. Então, eu não vou me curar. Mas olha que delícia eu poder estar aqui conversando e falando que, assim, eu vivo uma vida normal mesmo estando em tratamento. Tem seus perrengues? Tem seus perrengues. É fácil? Não é fácil. Tô vivendo um momento mais sofrido de um ano pra cá? Tô.
que eu tô fazendo? Transformando, ajustando. E continua fazendo, porque... então tá bom, tá tudo perdido porque ficou difícil. Não, imagina, não. Isso só vai acontecer na hora que não der mesmo. Aí sim, também vou me render. Não, agora não dá mais, né? E vou cuidar de outra parte para conseguir também ajustar isso, né? A gente vai ajustando, né? Então, eu acho que eu juntei vocês pela importância do Marcelo na minha vida atualmente, né? Ai, Marcelo, fofo. Obrigado. Pelo conhecimento que eu sei que você tem de ser uma fisioterapeuta especializada em oncologia, né? E com essa história incrível da Roberta. Eu ia trazer a Roberta num outro momento do podcast, mas eu achei que ela cabia aqui. De trazer também essa coisa do... Tudo bem mudar de ideia. Sim. Sabe? Tudo bem a gente... eu juntei todos os assuntos mesmo da gente ser fisioterapeuta e mudar de profissão, porque chegou um momento que eu não quero mais ser fisioterapeuta. Eu acho que você nunca vai mudar. Eu acredito que não. Mas assim... eu gosto, me identifico. Que legal, sabe? A gente poder falar que... Mas não sabemos, né? Acho que a gente tá vivendo. Sim. É isso, as rotas vão mudando. Que legal também saber que a gente combate cansaço se cansando, né? Roberto? Que delícia. Ai, Roberto. Eu misturei os nomes aqui, Marcelo. Então, assim, que gostoso, né? Desmistificar tudo isso. E é isso que eu tenho feito nesse tempo, né? Que eu tenho meu canal e que eu falo sobre isso como paciente, né? Paciente não erra, né? A nossa história é nossa. É isso. Então, mas é óbvio que eu tenho esse compromisso de trazer gente para falar mais tecnicamente e tal. Então, agradeço muito vocês. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, um recadinho. Quero agradecer ao convite, é um prazer, aprendi muito hoje com as duas, com a Ju, gente, sempre, todo dia. Muito fofo. Não, todo dia. E é isso. Para todo mundo aí, pratique exercício, principalmente musculação, que vai te dar uma perspectiva, uma qualidade de vida muito melhor, não tenha dúvidas. Eu quero agradecer a minha amiga. Eu acho que você tinha que ter um podcast. Você é necessária e você se comunica tão bem. Você abraça públicos muito grandes. Você nasceu para se comunicar. Eu gosto. E é bonito de ver o tanto de coisa que você tá fazendo no ano mais difícil da sua vida. O ano mais difícil. O ano mais difícil. Isso é uma transformação. É o meu jeito de encarar. Não, mas assim, você já fazia antes, mas se você for parar pra pensar, você se transformou numa mulher muito mais potente. Quando a gente acha que Jussara, não é mais possível Jussara crescer e se transformar, ela se transforma. Então eu agradeço que esse podcast seja um sucesso, porque você merece. Obrigada. E obrigada pelo convite. Adorei você ter me colocado nessa roda. Ainda. Ju, eu também agradecer, com certeza. E acho que incentivar as pessoas a fazer essa mudança de hábito, não só do exercício, mas da alimentação, do comportamento. Isso é importante, é algo não só pensando no câncer, mas como a gente quer envelhecer. Acho que isso é prioridade para todas as pessoas, né? Que velhinho que eu quero ser. É agora de fazermos essa mudança. E até uso uma frase sua em muitas aulas minhas, porque eu amo essa frase, que é: seja a prioridade na sua vida, né? A protagonista da sua vida é você. Não ponha isso na mão do outro, né? Depende da gente dar esse passo para essa mudança. Não espere que o outro te leve a isso, porque as pessoas não vão, de maneira geral, nos levar, né? Então, agradeço ao convite e, mais do que isso, agradeço você também ser algo que nos incentiva a querer falar mais sobre esse assunto com outras pessoas. Obrigada. Gente, eu trago as pessoas para conversar e elas me homenageiam muito. Adorei! Isso é muito gostoso, gente. Então, obrigada. Espero que vocês também tenham gostado, porque aqui a gente gostou muito, foi muito... É uma delícia, podcast legal por causa dessa conversa solta, leve, a gente ficaria aqui horas e horas. Eu acho que a gente falou que o mais importante é ser prioridade. Não precisar ter um câncer para entender que precisa... Porque a gente precisa se cuidar, né? E que saúde você tem que conquistar todos os dias. Porque, eu quero ser saudável, eu sonho em ser saudável, não vai cair do céu a saúde. É correria, gente. Então é isso. É correria. Um beijo grande. A gente volta segunda-feira que vem. Amanhã tem treino. Amanhã tem treino. Porque hoje não teve.
né? Vai hoje, ser só hoje, só hoje. Hoje não dá tempo. Então é isso, gente. Tchau, obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Muito legal.